muitos documentos se perderam mesmo ao longo do tempo da história de Ribeirão Preto, tanto em incêndios em lugares inadequados, como também molhado por cai o telhado em cima da documentação, embaixo de escada, em quartinhos imundos, em sótãos inacessíveis, ou seja, é uma documentação que, embora ela não foi jogada fora, ela não foi descartada, mas ela estava em condições totalmente inadequadas. Então, assim, essa documentação ficou muito vulnerável durante muito tempo, até a criação do Arquivo Público Histórico em 1992, que vem, acima de tudo, atender essa necessidade de salvaguardar essa documentação histórica. Bom, eu acho que o arquivo, sendo um espaço que preserva e guarda documentos da própria história da cidade, né, é um espaço de memória. É um espaço que carrega documentos que contam histórias, né? E são histórias das próprias pessoas que viveram no passado, que de alguma maneira vivem hoje, digamos assim, pela manutenção da própria memória. Eu acho que a memória é essencial para se pensar o fortalecimento e a identidade de alguém. Então, ter um espaço, uma casa de memória, um arquivo, né, um arquivo público, o próprio nome diz, né, é público, é coisa pública, as pessoas têm acesso a isso, então as pessoas têm acesso a essa memória, deveriam ter acesso a essa memória que diz quem elas são e para onde elas vão, basicamente, né. O arquivo público, ele é um espaço de extrema importância para a produção científica, e eu entendo que a importância documental, né, desse acervo, ele vai muito além de uma pesquisa de mera consulta, né? Eu entendo que a pesquisa historiográfica em acervo documental, ela é muito importante para que a gente desconstrua narrativas, né, e enxergue a história através de outras lentes. Vamos primeiro pensar o que é um documento público, né? Ele permeia a gestão pública, no caso a prefeitura municipal, desde a criação de Ribeirão Preto, que a primeira Câmara é de 1874. Então, desde esse primeiro momento, o município começa a gerar documento, ele começa a criar documento. Imposto, pareceres, enfim, toda a gama de documentação pública municipal. Isso tem um valor para a administração muito importante, porque você tem um dia a dia de documento, depois esse documento ele passa de um ano para o outro, por exemplo, ele passa de ter o valor corrente, ele começa a ter um valor que nós chamamos de intermediário. Depois de algum tempo, ele passa a não ter um valor administrativo, ele passa a ter o que a gente chama de valor histórico e testemunhal, não só para a administração, mas para a sociedade. Vamos fazer uma correlação com a história familiar. É importante nós sabermos o nome dos nossos pais, dos avós, onde eles viviam, como eles chegaram, quem eram eles, como eles trabalhavam, quais foram os desafios que eles tiveram ao longo da vida, quais são as interdições, por exemplo, nós mulheres, a nossa história é repleta de interdições, de não poder fazer muitas coisas, acesso à educação, enfim. Entender toda essa dinâmica e esse passado histórico é importante para a gente se reconhecer hoje e nos posicionarmos, né? Então, o que a gente chama de estabelecer as nossas identidades, os conflitos. Então, se isso é importante para uma família, você imagina para uma cidade. Igualmente importante, a cidade precisa se reconhecer, ela precisa saber por que essa rua é asfaltada aqui no centro da cidade e na periferia não. Por que alguns equipamentos mais nobres são instalados em determinados setores da cidade e nas periferias não. Então, entender essa dinâmica urbana também é entender uma dinâmica de poder.
de poder econômico, de poder político, de poder de mando, né? Então essa documentação ela é fundamental para que a cidade de Ribeirão Preto possa mergulhar na sua história, entender os processos, entender as escolhas, entender os caminhos. Se nós temos hoje uma cidade que tem muito pouca árvore, muito pouca área verde, isso são resultados, ou é um resultado de muitas escolhas que foram feitas no passado, ou até ausência de políticas, né? Então, essa documentação, ela é importante porque ela é esse retrato, esse testemunho. E acessar essa documentação de forma fácil e ligeira é fundamental para que as pessoas também se reconheçam como sujeitos históricos, sujeitos de direitos e de poder de transformação. As primeiras ações do professor Divo, nos anos 90, né, que viabilizaram a construção de uma Casa da Memória, né, o Arquivo Público, foi extremamente importante, né? Justamente porque, à época, Ribeirão Preto já era uma cidade centenária, já carregava inúmeros documentos, registros, né? Então, as primeiras ações do professor Divo foram extremamente importantes para fixar um espaço propriamente para salvaguardar, para preservar essa memória da própria cidade de Ribeirão Preto, né? Não só de Ribeirão Preto, quanto também da região das cidades no entorno. E é difícil um homem ser divo, viu? Ele foi realmente um homem divo. Eu conheci o professor Divo Marino em 1992, pessoalmente, mas eu já o conhecia como uma figura importantíssima para sociedade ribeirão-pretana. E falar um pouco da história dele, da biografia, é entender o empenho e a vontade e a coragem que ele teve em desafiar uma série de empecilhos e de correntes contrárias para poder criar não só o Arquivo Público Histórico, como o MARP, o Museu de Arte de Ribeirão Preto, que também foi criado em 1992. O professor Divo, ele foi professor de escola rural. Era aquele professor que ia nas fazendas, nas escolas que eram... várias séries, eram reunidas crianças de várias séries, primeira, segunda, terceira. Então, assim, ele estava alfabetizando crianças e as outras ele estava ensinando matemática avançada. Então, assim, ele é esse cara que conhece a realidade e a precariedade das famílias muito particularmente, sabe? Então ele é uma pessoa que desde muito cedo ele foi sensibilizado para a importância da educação como uma forma de superação e de cidadania. E que é um jornalista também, na década de 1960, final de 50, 60, ele já em Ribeirão Preto, ele funda um jornal chamado A Palavra, que é um jornal muito importante de veiculação de ideias progressistas, né, e de arte para a cidade, de arte, cultura. E no golpe militar de 1964, o jornal é proibido de circulação, o professor Divo é preso, enfim, ele sofre uma série de interdições, né? E nesse período ele começa a atuar como advogado. Esse período tristíssimo da história brasileira se vai, né, é superado. E na década de final de 80, começo de 90, ele é chamado para integrar o quadro de público municipal como secretário de Cultura. E é nesse momento em que ele entende a falha, a ausência do arquivo, que ele já tem essa compreensão desse poder transformador da história e do conhecimento histórico para a transformação social, e também do poder da arte como transformadora, como importantíssima para reacender o sentido crítico das pessoas. Então, nesse momento, ele pessoalmente começa a desenvolver um estudo
e pesquisa vários arquivos no Brasil e fora do Brasil, e ele formata essa lei de criação do arquivo. Aqui nesse acervo existem os manuscritos dele, de rascunho dessa lei, e que depois é passada para um vereador e para a Câmara, e então é transformada numa lei complementar de 1992 com a criação do arquivo. Então, ele, como secretário da Cultura, cria o arquivo e o MARP. Mas em seguida ele já sai da prefeitura, porque entra uma outra gestão, e ele depois vai retornar ao arquivo como diretor. Então, assim, ele é essa pessoa que cria o arquivo, idealiza e cria o arquivo, e depois, como diretor, ele tem ações muito pungentes e muito poderosas de trazer novos acervos para o arquivo. Trouxemos as coleções de jornais, notas fiscais, por exemplo, que a prefeitura tem. Aqui tem notas fiscais de 1902 a 1942, se não me engano. Ia ser um material que ia ser jogado fora, porque é nota fiscal, né? Assim, a princípio, você fala, não, uma nota fiscal ela não tem valor nem fiscal mais, porque o valor ali pago, a prefeitura já pagou, então não tem mais valor legal. Mas a hora que você olha as notas fiscais de 1902, do começo do século XX, até anos 20, 30, elas são cheias de desenhos, elas são rebuscadas, ou até elas contam histórias que outros documentos não nos dizem. Então, um exemplo muito assim pontual é toda a construção do Palácio Rio Branco, que foi o sede da prefeitura municipal durante muitos anos. Todo o processo de construção existe no arquivo, assim, os processos com a arquitetura, assinado pelo arquiteto, os desenhos, tudo. Mas o pedreiro que fez a escada, o pedreiro que fez o andaime para alcançar o telhado, isso está numa nota fiscal. Então, assim, essa mão de obra, esses profissionais que foram também muito importantes para a construção do prédio, que não fazem parte mais dos arquitetos ou dessas pessoas que são mais citadas, estão visibilizados nas notas fiscais. Então, olha só a riqueza dessa documentação que, a princípio, considerada menor. Então, assim, o professor Divo tinha essa sensibilidade, sabe? E a presença dele no arquivo é que eu acho que tem hoje o resultado da potência desse acervo, sabe? Que é muito heterogêneo, que tem a presença aqui não só do poder público municipal, tal, mas tem coleções de empresas, de antigas firmas, de pessoas que também foram sendo recolhidas ao longo do tempo, diante dessa sensibilidade dele, dessa sensibilidade social que ele tinha. Então, o professor Divo, que hoje é o nome do arquivo, com muita justiça, eu acho que a presença dele é fundamental na história do arquivo. Outras pesquisadoras do meu grupo de pesquisa, enquanto eu estava no doutorado, também trabalhavam com pesquisa documental em Rio Claro, em Campinas, em São Carlos, em muitas cidades do interior paulista, e até de outros estados, né, como Teresina, no Piauí, e várias cidades ali ao redor. E de todas elas eu não conheço nenhuma cidade que tenha um acervo tão grande, tão expressivo quanto o Ribeirão. É uma oportunidade única que a gente tem de ter essa memória preservada. Eu valorizo muito, eu enxergo quase um trabalho heróico dos que vieram antes de salvar esse material e resguardar e salvaguardar esse material para que ele tenha chegado aos dias de hoje. E eu acho que faz parte do meu trabalho como pesquisadora valorizar esse acervo para que todos da minha geração e das futuras gerações valorizem cada vez mais esse acervo, para que ele possa continuar nos contando histórias. Então, eu cursei História aqui na Barão de Mauá, me formei no final da década de 80 e já me interessava por história regional, mas sem muita concretude.
fiz algumas incursões em arqueologia, depois em museologia, e gostei muito dessa questão de organização, do vestígio, né, do objeto, do documento, como um elo de ligação entre as pessoas e o tempo e os lugares. Então isso sempre me atraiu. E aí, em 1992, eu prestei um concurso público para historiador, para já a formação do Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto, que ele estava em processo de criação. E o arquivo foi oficialmente inaugurado em 4 de dezembro desse mesmo ano. Então eu participei desde o primeiro momento, desde o primeiro gesto do arquivo, que implicou em reunir uma documentação, recolher essa documentação, identificar, criar o que a gente chama de instrumento de pesquisa, enfim. Nesse primeiro momento de criação do arquivo foi que nós éramos em 2 funcionários, em 2 funcionárias, nós íamos nos lugares e nos embrenhávamos embaixo das escadas, nos porões, para reconhecer e meio que quantificar essa documentação e como fazer essa logística de transferência para o arquivo. E foram muitas situações quase que exóticas, dramáticas, porque algumas ocasiões, por exemplo, essa documentação chegou para a gente em cima de caminhão, jogado como se fosse tijolo, como se fosse galhos de árvores, sabe, despejados. E a gente recebia, aí colocava em ordem, identificava, higienizava. Então, essa compreensão de que esse documento não serve mais, ele é arquivo morto, faz com que ele fique sujo, misturado, e a gente faz a transformação dele num documento acessível, ou seja, a gente traz de novo a dignidade para esse documento, no sentido de pegar, higienizar, fazer uma higienização mecânica com pincel, identificar, acondicionar depois em caixas. Um exemplo, um documento bem conservado, ou seja, limpo, longe de luz, longe de qualquer agente degradante, umidade, luz direta, ele estando bem embalado, se ele tem essa conservação cotidiana assegurada, dificilmente ele vai para uma restauração, que é caríssima, que é onerosa em todos os sentidos. Então, o investimento num cotidiano de limpeza, de conservação, é o ideal para manter a longevidade dessa documentação. Na época já começava alguma coisa de informática, então nós tínhamos tabela de Excel com todos esses descritivos, numerados, para que fosse possível o público acessar essa documentação. Eu acho que todo ribeirão pretano tem que se orgulhar muito desse acervo do Arquivo Público Histórico, e eu acho que as narrativas que o arquivo traz, eles são essenciais para a formação da identidade, né? Nenhuma população ama seu lugar se não se sentir pertencente. E essa vontade de pertencer ao lugar, ela tem tudo a ver com essa formação de identidade, com as histórias e com a raiz desse lugar. Um exemplo que eu posso dar foi quando, durante uma palestra que eu dei em Ribeirão Preto sobre arquitetura italiana, né, e os imigrantes italianos em Ribeirão Preto, eu trouxe alguns nomes de um anuário da década de 1920 e eu fiz uma relação, né, mostrando quais nomes daqueles que estavam lá no anuário tinham processos para construir casas, enfim, comércios na cidade de Ribeirão Preto, né? E eu vi na plateia muitos olhinhos se emocionarem, porque eram nomes da família, né? E muitas pessoas me procuraram depois, queriam saber mais, queriam saber onde que eles podiam ver nas listagens dos imigrantes o nome deles, como fazia para achar as pessoas, né, as ancestralidades daquela família. E foi um processo muito bonito e muito revelador, e que eu acho que o documento permitiu isso, né? E os documentos, o cruzamento desses documentos permitiu, então,
com que essas pessoas se sentissem pertencentes da história ribeirão-pretana, através da história da imigração italiana. Lembrei de uma outra, que é a deposição da Câmara, que é de 1892. São 3, 4 camadas de pessoas, homens, todos homens, com armas na mão, na frente da Câmara Municipal, e ela é uma foto tirada de cima. Então, possivelmente, um prédio que era alto era o Teatro Carlos Gomes, que foi inaugurado em 1897, mas ele já devia estar em processo de construção, porque a fotografia é muito alta, não é uma escada. Aí, beleza, então tá lá descrito, fotografia do alto, tem a informação do Carlos Gomes e tal. Aqui no cantinho tem uns caras assim encostados na parede, e em cima tá escrito assim, Cervejaria da Rapaziada. Ou seja, tinha cervejaria em Ribeirão Preto em 1892. Sabe? Então, uma informação na periferia da foto, mas assim, fundamental para quem estuda história das cervejarias, por exemplo. Então, toda essa riqueza, ela é de informação, ela tem um tratamento técnico para poder ter um processo descritivo, e isso está em algum banco de dados, que é para o público acessar mais facilmente. Sem o arquivo público, eu não conseguiria ter feito a minha iniciação científica, né? A minha iniciação contou 80%, 90% com fontes que foram encontradas em jornais aqui do próprio arquivo, né? Na minha iniciação, eu analisei a exibição de um filme na década de 30 e contrastei com fontes jornalísticas da própria década, né? Tanto que nas pesquisas que eu ainda continuo realizando, 80%, 90% continuam sendo com base no acervo do arquivo público. O e-book que a gente lançou, Vozes do Silêncio, que foi um e-book construído por estudantes da Liga de Pesquisa, Ensino e Comunicação do curso de História da Barão de Mauá, foi uma pesquisa realizada em grupo. Existiu uma troca de experiências, uma troca de ideias. Era muito proveitoso realizar a pesquisa com um outro colega, porque inúmeras vezes quando a gente estava pesquisando nos jornais e afins, a gente olhava determinado acontecimento, olhava um para a cara do outro e falava, nossa, isso realmente aconteceu aqui na cidade? Então, a partir dessa troca de experiências para produzir o e-book, foi muito significativa para a minha formação, que foi uma experiência nova, tanto também para a própria escrita do nosso capítulo que a gente escreveu no e-book. O capítulo em específico que eu escrevi junto com um colega, a gente analisou a visita do embaixador norte-americano do Brasil à época, o Lincoln Gordon, que ele visitou Ribeirão Preto em 1965. Ele visitou a cidade em 65, ele foi muito bem recepcionado pelo poder público, pela imprensa ribeirão-pretana, propriamente pelos militares também. E em oposição a essa visão propriamente da elite ribeirão-pretana, a gente analisou manifestações dos estudantes. Então, quando ele visitou a cidade, houve manifestações dos próprios estudantes que repudiaram a visita do Lincoln Gordon, que foi um dos principais arquitetos do golpe empresarial militar no Brasil, né? Sabendo de toda essa história, o contexto da ditadura militar e como que Ribeirão Preto repercutia todas as movimentações políticas, sociais e econômicas, o nosso olhar foi justamente em analisar os silêncios que existiam na própria imprensa, o que os jornais traziam, deixavam de trazer, o que era repercutido, o que não era. O Lincoln Gordon ele foi muito bem comentado na imprensa, agora a manifestação dos estudantes não. A gente contrastou as fontes dos jornais com relatos orais que foram feitos pelo professor Marcelo Botoso na dissertação de mestrado dele, em que ele entrevista parte desses estudantes que futuramente integraram as forças guerrilheiras contra propriamente a ditadura militar. Então, sabendo de todo esse contexto que aconteceu no Brasil e também na própria cidade, né, com fechamento de jornais, com críticas a movimentos estudantis, nosso olhar foi justamente para esses determinados silêncios que não apareciam nas páginas dos jornais. O acervo ele é muito rico, ele é muito extenso, então a gente tem alistamento militar, no acervo a gente tem listas telefônicas, a gente tem material da área da saúde, da área da educação, né? Então eu posso fazer perguntas para esse material.
né? Uma pergunta, inclusive, que eu me faço desde a época do levantamento do doutorado é: aonde estão as mulheres no arquivo? Né? Eu entendo que é uma documentação oficial e eu entendo que muitas vezes as mulheres foram invisibilizadas nesse processo, né? Então, existem alguns projetos que foram aprovados em nome do marido, mesmo ele tendo falecido. Então, viúva de fulano, né? E eu fico pensando o quanto essa narrativa foi excludente, né? E essa questão, ela pode recuar em diversas maneiras, né? Então, a gente tem que entender que o acervo documental, claro, ele tem o seu alcance, mas a gente tem que entender que ele também é um instrumento poderoso de contação de história, né? E entender que o que está lá também é uma visão do que foi contado e do que não foi contado, né? Então, acho isso maravilhoso da gente refletir. Eu tenho em mãos aqui algumas publicações que nós comentamos ao longo aqui da nossa fala. O Guia do Arquivo, isso é um principal instrumento de pesquisa, onde estão descritos de forma resumida, mas todos os conjuntos de documentos que existem no arquivo. Ele, conceitualmente, ele foi citado durante muitos anos como exemplo de um guia referência para outras instituições. E aí traz a descrição desses documentos, são verbetes, né? Então isso é um instrumento de pesquisa importante, que é o que dá acesso do público a essa documentação toda. Aí eu tenho também um exemplo de... isso aqui é um trabalho maravilhoso do Arnaldo de Bacco Júnior, um cartunista de Ribeirão, que ele faz... ele conta a história do arquivo para criança. Então, assim, uma maneira de trazer essas novas gerações para conhecer o que é um arquivo. E aqui eu tenho 2 produtos de pesquisa importantes, realizadas a partir desse acervo e com o envolvimento de estudantes. Então, essa é uma publicação, Ruas e Caminhos. Ela foi elaborada junto com a parceria do arquivo com a Faculdade de História Barão de Mauá, e conta história, são verbetes, sobre todas as ruas de Ribeirão Preto. E extremamente interessante, as pessoas adoram folhear, e deixa eu ver o que significa o nome da minha rua, quem foi... Antônio Soriani, por exemplo, nasceu em Ribeirão Preto em 1904, filho de Roberto Soriani e Maria Nogueira, foi funcionário público. E esse outro aqui foi feito contando a história de toda a estrutura administrativa e todos os prefeitos que governaram Ribeirão Preto ao longo do tempo. Chega até 2008. Pontuando alguns cenários de Câmara Municipal, de Intendência, depois de dissolução da Câmara, que foi durante o Estado Novo, depois o período de democrático, depois o período de ditadura militar e depois o período de redemocratização. Então, são resultados concretos de como esse acervo é importante. Fora isso, inúmeros mestrados, doutorados, trabalhos jornalísticos, reportagens que foram elaborados ao longo do tempo sobre Ribeirão Preto, que tem como base esse acervo. As maiores dificuldades para realizar a pesquisa do acervo do Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto certamente está na localização de dados. Né? Eu acho que a localização de dados é um gargalo da pesquisa. A gente entende que sim, fazer pesquisa demora tempo, demora paciência, demora perseverança. Não adianta só passar os olhos por uma caixa, é preciso abrir a caixa com muito cuidado, fazer todo o processo. Então, colocar luva, colocar máscara, ter cuidado ao manusear o material,
né? Ler todas as páginas, porque às vezes a informação que você precisa, ela tá ali numa linha de rodapé. E essa dificuldade, ela é muito grande quando a gente não tem um acervo catalogado, né? Que é o caso do Arquivo Público de Ribeirão. E se eu pudesse transformar um processo para facilitar a vida de quem pesquisa, nada mais é do que a digitalização e sistematização. É claro que, como pesquisadora, eu amo ter contato com material primário. É muito prazeroso, né? Enquanto a gente está fazendo as buscas, de repente tá com aquele livro histórico e poder sentir mesmo aquele... Enfim, eu acho que até uma energia daquele material e comemorar, né, quando a gente acha uma informação importante e começar a juntar as peças desse quebra-cabeça que eu comentei, isso é muito satisfatório. Mas, ao mesmo tempo, também é um trabalho muito moroso, né, e que muitas vezes a gente não tem resultado por conta dessa falta de sistematização. A digitalização da documentação, isso é importante, que é uma forma de acesso à documentação, ela facilita, mas ela não substitui o documento papel. Então, assim, em nenhuma hipótese, toda essa documentação do arquivo, a partir do momento que ela possa vir a ser, e deverá ser, com certeza, digitalizada totalmente algum dia, isso não significa que essa documentação em papel vai ser descartada. Por quê? Por uma série de razões. O 0000100, ele é guardado em a nuvem, na verdade, é um bunker no subsolo cheio de máquina quente, né? Então, assim, ela é muito frágil. O botão delete é muito também fácil. A digitalização cada vez mais está sendo empregada e ela tem um papel fundamental tanto para o acesso ou até para a conservação, porque você dá acesso ao digital e não necessariamente aos originais. Então os originais ficam guardados, preservados e circula a versão digital e também mais fácil de ser acessada. Então isso é importante de frisar. A documentação papel ela não vai ser descartada, desde que ela tenha esse valor histórico já definido. Mas seria urgente fazer essa digitalização de toda essa documentação do arquivo. Eu já estou falando agora para os passos futuros, né? Porque é uma maneira de aproximar, de voltar a aproximar o arquivo das pessoas. Não só a instituição arquivo, na hora que nós falamos em aproximar o arquivo, nós estamos apontando em aproximar as pessoas das suas próprias histórias, das suas relações com as cidades, que são muito diversas, são múltiplas. Então, as pessoas ou a sociedade ribeirão-pretana ter acesso a essas histórias, eu acho que fortalece movimentos, fortalece os indivíduos, fortalece as famílias para continuarem a pleitear seus espaços, a melhorar a qualidade de vida da cidade, eu acho que tem a ver com qualidade de vida mesmo, com cidadania. Essa questão da digitalização do acervo, eu acho que ela atende a essas várias camadas, esses vários objetivos aí. O arquivo, ele é público, ele é das pessoas, qualquer pessoa pode vir, realizar suas pesquisas, suas visitas, e ele conta a história local, a história de Ribeirão Preto, ele preserva o documento de Ribeirão Preto. E a ideia que eu tenho e venho pensando há algum tempo seria que esse espaço também pode ser frequentado por adolescentes, crianças, ainda no período da própria escola, né? Porque na disciplina de história, na matéria de história da escola, é discutido muito a Europa, o mundo afora, ou quando se fala do Brasil, é o Brasil como um todo. Mas poucas vezes a gente olha para a nossa própria história, né? Então, o arquivo sendo esse espaço que preserva a memória com a documentação, eu acredito que a participação da população, no geral, ela pode começar desde a infância propriamente durante a escola. Se a gente pensar em atividades e eventos que, de certa forma, criam uma conexão entre escola, o próprio arquivo, ou pensando em outros eventos culturais que têm o arquivo como um gancho para trazer a própria memória local, a história de Ribeirão Preto, né? É extremamente importante para as pessoas, para o ribeirão-pretano,
se conectar com esse lugar que diz muito sobre a própria cidade, né? Os arquivos, eles têm mesmo essa dificuldade de ser frequentado, né, por parte da cidade, né, ser um local aberto, portas abertas. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é a infraestrutura física, né, é ter um espaço que seja adequado, que tenha portas abertas para a rua. E existem ações que o arquivo pode batalhar para que a população ocupe esse espaço, né? O que eu posso trazer de exemplo é o Arquivo Público do Estado. Eles fazem grandes ações no térreo, que eu acho que são ações possíveis em qualquer cidade, né? Um exemplo que eu posso dar é que no ano passado eles trouxeram uma exposição muito interessante da presença de negros e narrativas sobre tanto o aparecimento de negros no arquivo quanto o não aparecimento, e transformaram essa exposição em uma exposição aberta ao público. É uma maneira de você abrir as portas daquele local e também mostrar o que guarda aquele material, quais são os materiais, o que guarda aquele acervo daquele prédio e qual a relação dele com a cidade e com aquela cidadania. E um outro exemplo que eu posso dar é o arquivo de Rio Claro, né, que tem um trabalho muito maravilhoso de educação patrimonial, levado principalmente pela Mônica, que é uma arquiteta maravilhosa, uma professora maravilhosa e uma diretora de arquivo também muito responsável, e que fez essa aproximação entre sociedade civil e arquivo, né? Principalmente através de trabalho de educação patrimonial com crianças, né? Então a gente atravessa a barreira ali de ser um local frequentado por público, como a gente também traz as infâncias para esse espaço. Ela fez 2 movimentações, né, através de diversas ações que eu acho que são muito inteligentes. A primeira é trazer as crianças até esse acervo. Ela acolheu visitas escolares e ela também pensou em como acolher, né? Porque uma coisa é você receber crianças com material frágil, com material histórico, folhas de 100 anos que você pega na mão e sabe que vai ser quebradiço, né? Então é muito desgastante você receber uma turma de criança e ficar mão para trás, não pode falar em cima do arquivo, não pode pôr a mão no papel, isso é importante. Então eles desenvolveram, né, jogos, quebra-cabeças, eles desenvolveram tabuleiros, enfim, coisas que pudessem ser manuseadas por aquelas crianças, mas que tivesse todas as informações, ou enfim, informações daquele acervo, né? Então, dessa maneira, ela fez com que o arquivo fosse um local acolhedor. E elas se aproximam desse material de uma maneira adequada, de uma maneira divertida, né, frequentando esse espaço. Então essa foi uma ação. E a segunda ação foi levar esse material que eles conseguiram para as escolas. Então a escola que não pode ir até o arquivo vai até ela. Eu penso que em termos conceituais, sabe, epistemológicos, mas conceituais, há alguns anos o arquivo saiu da estrutura administrativa da Secretaria da Cultura e foi para a Secretaria de Administração. Na lógica burocrática, isso pode fazer sentido. Então, por conta dessa questão, arquivo corrente, intermediário e permanente. Então, esse seria o arquivo permanente da Secretaria de Administração ou da Prefeitura. Só que ela não atende à lógica de bem cultural, de valor histórico. Porque, como bem cultural e vestígio histórico ou elemento de valor histórico, que são todos esses documentos, ele não cabe na Secretaria da Administração. A Secretaria de Administração não tem nem esse vocábulo no escopo dela, que é preservação, conservação, restauração. Eu penso que foi um erro grave ir para a Secretaria da Administração por conta dessa impossibilidade que essa própria Secretaria de Administração tem, por natureza, de compreender um bem cultural, de um bem de valor histórico. E pensando nisso,
E isso tem consequências graves para a gestão do arquivo. Então, vamos pensar em termos administrativos. Se a secretaria for, por exemplo, investir em digitalização, ela vai começar de hoje para trás, nunca de trás para frente. E esse arquivo, o valor dele é o atrás, é o mais antigo. Então, vai demorar muito tempo para que, dentro dessa lógica administrativa, toda essa documentação de 1910, por exemplo, seja digitalizada. Sendo que numa secretaria ou dentro de um escopo de um órgão público, uma fundação ou um instituto que seja cultural, faz sentido eu começar com o mais antigo. Esse entrave, eu não sei como ele vai ser resolvido, mas eu vejo como um entrave, um empecilho e uma dificuldade. Uma outra questão é a falta, a ausência de profissionais técnicos. Então, é inadmissível que tenha um arquivo que não tenha um arquivista, que não tenha um historiador. Na nossa sociedade é muito comum a gente pensar, o hospital tem que ter médico. Sim, um arquivo tem que ter arquivista e historiador, é a mesma lógica. Por quê? São esses profissionais que têm condições de enxergar os problemas e apontar soluções. E são soluções simples. Todas essas questões vão se acumulando, fora a questão de que essa documentação não está sendo descrita, né, fichada, porque nem tudo aqui muitos conjuntos estão descritos de uma forma geral. Então tá lá, tem conjunto de documentos sobre as construções públicas municipais. Mas eu não tenho um a um cada um dos livros descritos, dentro dos livros, cada linha descrita. Esse é um trabalho cotidiano também, e que, se não é feito, ele acumula uma série de desinformações, e um arquivo tem que trabalhar com informação acessível. Eu penso que os grandes desafios hoje do arquivo passam pela gestão, a gestão técnica, né, principalmente, e que essa gestão técnica tem que atender a esses 3 pilares, que são a conservação, a descrição e o acesso. É possível, Ribeirão Preto é uma cidade rica, é uma cidade dinâmica, a administração tem uma potência, tem um alcance grande, só que eu acho que falta aí uma vontade política e uma ação política para transformar isso em realidade. Quais são os documentos que existem no arquivo hoje e que ainda não foram devidamente estudados, que podem nos contar histórias que ainda não foram ditas, né? Então, é um recado para dizer que o arquivo público ainda tem muito a nos contar e pode e deve ser olhado com muito respeito pelos pesquisadores, pelos alunos das graduações, pela sociedade, para que ele continue nos contando histórias.